Olá, amigos. Eu sou o pastor Roberto Lira. Esse é mais um encontro do Núcleo de Estudos de Dons do Espírito. Todas as sextas-feiras, às 20h30, nós estamos aqui reunidos nesse ambiente de uma sala Zoom e também nessa transmissão que você está participando nesse momento. Então, venha comigo, participe conosco. Vamos crescer mais no conhecimento do nosso Deus, no conhecimento da sua palavra. E eu quero fazer um pedido a você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, toque lá naquele sininho, né? E convide mais um amigo, convide mais uma amiga. E nesse momento eu quero também orar com você que está me vendo e com todos aqui na nossa sala Zoom. Vamos orar todos juntos para iniciarmos, então? Senhor, te damos graças por essa oportunidade de estarmos juntos para estudar esse assunto tão importante nesses dias difíceis que temos vivido. Ensina-nos nesta noite, ó Deus, a respeito dos dons, permita que nós sejamos abençoados e tenhamos entendimento da tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, estamos aqui então todos juntos nesse momento em que vamos já iniciar o fim desse núcleo de estudos, né? Em que nós vamos trabalhar alguns últimos dons, os últimos 4, 5 dons que estamos trabalhando com vocês ao longo desses 6 encontros. E hoje eu queria trazer uma pequena introdução falando sobre Marcos 2:21. Você pode abrir sua Bíblia, abrir o seu smartphone, o seu tablet aí para você consultar a palavra. Marcos 2:21 é um texto que fala exatamente sobre Jesus falando sobre aquela questão de que ninguém põe vinho novo, né? Ninguém põe remendo novo ou vinho novo em roupa velha ou odres velhos. Porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e rasgará ainda mais, aumentando então a ruptura daquele pano e daquele remendo. A ideia é exatamente essa. E eu quero pegar esse texto porque ele traz a seguinte questão para nós, né? O Evangelho de Jesus Cristo, as doutrinas dos apóstolos do Novo Testamento, eles são uma roupa completamente nova. Completa e nova também, né? E não admite necessariamente aquilo que nós poderíamos entender como remendos. Então, o uso dessa roupa nova, e não apenas de um pedaço ou de uma peça nova, mas continuando com uma velha estrutura. É isso que Jesus está dizendo, é isso que ele estava querendo manifestar nesse texto, né? E que eu quero tomar exatamente para esse momento de introdução do nosso momento de conversa sobre os dons. Então, veja, a velha estrutura não aceita muito bem esse ensino da palavra sobre sinais, sobre milagres, que inclusive é o que nós vamos começar a falar agora, sobre o sobrenatural de Deus, né? Quer dizer, porque isso é parte de uma mentalidade humanista ultrapassada, passada, velha, de uma roupagem velha, que não admite necessariamente o renovo. Então, quando nós olhamos por esse prisma, podemos pensar naqueles sinais e milagres, né, que aconteceram, que foram realizados por Deus após a morte de Jesus. E que não houve interferência alguma do ser humano. Eu quero colocar esse texto aqui na tela para você, mas você pode abrir aí, né, a sua Bíblia e estar junto aqui conversando sobre isso. E o texto vai dizer exatamente essa ideia, né, de Mateus 27, 50 a 53, que vai dizer o seguinte: Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto, quando nós vamos analisar por partes, nós temos 5 eventos que eu diria assim, que fazem parte dessa sobrenaturalidade que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar hoje, particularmente com o dom de operação de milagres. Então, você vê, primeiramente, a cortina
a cortina do templo que se rasgou em dois de alto a baixo. Alguém pode pensar que é uma cortina como essas cortinas, né, que a gente tem, essa cortina que eu tenho aqui em casa, né, que está aqui do meu lado, mas não é assim. Essa cortina tinha 9 metros de largura, né, esse véu tinha 9 metros de largura, 18 de altura e 7,5 centímetros de espessura. Era algo que não se podia pegar com duas mãos e rasgar assim como se rasga papel. Vou repetir. Era uma cortina que tinha 9 metros de largura, 18 de altura e 7,5 centímetros de espessura. Era algo largo e extremamente grande. E o texto diz que esse véu, essa cortina, ela se rasgou em duas partes, de alto para baixo. E o que eu quero reafirmar é sem interferência humana. E nem de máquina também, que não existia, né, uma cortadeira, uma serradeira para fazer isso. Então, esse é o primeiro desses sinais que aparecem logo após a morte de Jesus. Operados por quem? Operados por Deus Pai. Operados pela ação do Espírito Santo. O segundo evento é o terremoto que tremeu naquela localidade. Naquele lugar, naquela cidade, naquela região, houve um terremoto. Quando ele diz tremeu a terra, hoje nós entendemos que é um terremoto, né? E aí vem a explicação, a lógica da coisa. Em razão do terremoto, as rochas se quebraram. E você sabe, né, nós entendemos que os sepulcros daquela época eram feitos em rochas, eram colocados em rochas, eram feitas em pedras. As pessoas eram enterradas não necessariamente em covas, como hoje, covas de 7 palmos, mas eram colocadas em rochas, em locais, assim, em sepulcros, né? E em razão do terremoto, as rochas se quebram, né? E as rochas quebradas permitem que esses sepulcros, então, se abram. Então, você vê aí a segunda operação de milagres, né? Logo após a morte de Jesus, o terremoto, as rochas se quebrando, as rochas quebradas, os sepulcros se abrindo, e os santos, finalmente, ressuscitados, que entram na cidade, né? É importante dizer, alguém vai levantar essa questão, foram ressuscitados e não morreram mais? Não. Eles morreram em outro momento, mas foram ressuscitados, voltaram à vida naquele momento. Isso é importante dizer, que alguém pode imaginar que essas pessoas não morreram mais. Não, não. Eles foram ressuscitados naquela circunstância, tendo em vista a glorificação de Deus naquele evento ali da morte de Jesus, que promoveu este milagre, esta operação de milagres, mas essas pessoas voltaram a morrer depois, como Lázaro também, né? Que havia sido ressuscitado algumas semanas antes da morte de Jesus e que voltou a morrer depois. Lázaro não ficou vivo a vida inteira, né? E aí tem um contexto muito interessante, porque Paulo vai levantar exatamente essa questão de que Jesus ressuscitado, ele é as primícias, ou seja, os primeiros que foram de fato ressuscitados e que necessariamente não morreram, não morrerão jamais. Jesus está dentro dessa qualificação dessas primícias, então. Muito bem, então, vamos, a partir daí, definir o que seja o dom de operação de milagres, né? Isso é importante que você tenha essa definição. O que é, então, o dom de operação de milagres? Que está lá classificado em 1 Coríntios 12, 10. Primeiro, milagre é um ato de Deus de modo visível, né? Para autenticar uma mensagem divina através de uma manifestação que vai extrapolar, que vai exceder os poderes ordinários que nós vivemos. Né? Então, repetindo, milagre é um ato de Deus.
Não é um ato de um homem que tem poder para fazer isso, é um ato de Deus, é um ato do Espírito Santo de Deus, né? De modo visível, mas que vai fazer o quê? Vai autenticar a mensagem divina através de uma manifestação e que vai exceder esses poderes ordinários da nossa vida comum aqui dentro da nossa condição humana, né? Então, o termo milagres, ele indica uma evidência de que Deus está interferindo no plano humano, na condição humana que nós temos. E aí vem, dentro dessa definição que nós estamos colocando, que durante a Idade Apostólica, esses milagres e outros milagres que nós vamos ver, inclusive aqui nas referências de Atos, de 2 Coríntios, de Hebreus, né? Os milagres serviram para autenticar, sim, a verdade da mensagem cristã. Ok? Então, podemos ir lá para Atos 14, 3, que você pode ler aí na sua Bíblia, né? Um pouco depois da ressurreição e assunção de Jesus aos céus, Atos 14, 3, depois da formação da igreja de Atos, o texto diz, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Então, sinais é exatamente essa a ideia, né? A ideia de que o sinal é essa evidência de que está acontecendo ali a operação de milagres. O texto de 2 Coríntios 12, 12, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, os sinais do meu apostolado, quer dizer, os sinais do ministério paulino, os sinais do ministério de Paulo, foram manifestados, ele diz, entre vós, coríntios, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. Então, essas três coisas, essas três palavras, sinais, prodígios e milagres, elas estão interligadas nesse chamado dom de operação de milagres, né? Hebreus 2, 4 também tem uma referência sobre isso, dizendo que também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, sempre lembrando que o dom de operação de milagres não é um dom fora desta relação de dons, né? Mas ele está dentro dessa qualificação de uma distribuição efetiva do Espírito Santo a alguém que é dotado desta condição, né? Então, nessa época apostólica que eu me referi, nem todos os crentes possuíam este dom, né? Então, qual é o propósito do milagre? O propósito é que os homens possam conhecer o poder de Deus, né? Que se conheça verdadeiramente quem é Deus, qual é a ação de Deus, como é que ele age. Então, eu quero trazer para hoje isso, né? Embora hoje essa operação de milagres, eu creio que ainda seja, nesse momento, seja raro de acontecer, é relativamente raro acontecer, como operação de milagre, Deus ainda hoje recebe glória ao seu nome quando ele intervém no curso dos acontecimentos humanos, quando ele vai se utilizar, então, de meios que desafiam as explicações puramente racionais. Quando as pessoas, né, não conseguem mais ter explicação puramente racional do que está acontecendo, de fato, Deus está recebendo glória quando ele intervém nesses acontecimentos humanos através desses milagres autênticos de Deus, né? Então, só para a gente poder recordar, talvez você não tenha visto ao longo da sua carreira cristã operação de milagres como esses, né? Então, eu vou citar aqui alguns do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento.
Do Antigo Testamento, Eliseu, o profeta Eliseu, ele, lá em 2 dos Reis 2,19, praticamente sempre em 2 dos Reis, né? Ele vai retirar o mal da água, ele multiplica o azeite, ele elimina o veneno da comida, ele cura a lepra do general Naamã, faz flutuar o machado, né, que tinha se perdido, a parte de ferro do machado tinha caído na água. Isso tudo tem a ver com um tipo de operação de milagres, né? Ainda dentro da ideia de Eliseu, ele vai profetizar sobre mantimento imediato no momento de grande fome. Ele vai ressuscitar o filho da Sunamita, lá em 2 dos Reis 4,35. E um pouquinho mais para trás, antes de Eliseu, né, Moisés e Arão, quando o cajado se transforma em serpente, isso é operação de milagre. O cajado de Moisés se transforma em serpente e depois é restaurado novamente, né? A água é transformada em sangue, a morte dos primogênitos, a água da rocha sai lá em Cátis quando ele quando ele fala com a rocha, depois quando ele toca na rocha, sai a água, né, da rocha. Então, são várias situações de operação de milagre. No Novo Testamento, Pedro, já dentro ali de Atos, né? Quando ele vai curar o coxo da Porta Formosa, Pedro e João, quando ele ressuscita Dorcas. Paulo, um pouquinho mais para frente também, em Atos, quando ele faz com que Elimas fique cego, Elimas, aquele mágico, né? que quer comprar necessariamente, está interferindo ali na vida cristã, no ministério de Paulo. Então, ele fica cego. Quando Paulo ressuscita Eutico, né? Lembra dessa história de Eutico? Quando ele está sentado na janela, Paulo fica pregando mais de 4, 5 horas, e o Eutico cochila da janela e cai, e morre. Né? E Paulo, o texto diz que Paulo continuou pregando como se nada tivesse acontecido. Depois ele vai lá, ora, e o texto diz que o rapaz ressuscita, ele estava morto, tinha caído e talvez quebrado a cabeça, alguma coisa assim. Né? Outra questão de um milagre, de operação de milagre, com Paulo particularmente, quando na ilha de Malta ele vai falar, quando ele vai ali descer depois do naufrágio na ilha de Malta, ele está ali numa fogueira, de repente uma víbora, que era aliás, uma cobra extremamente venenosa, e ela pica a mão de Paulo e o pessoal falou, ele vai morrer, vai estribuchar e vai morrer. E ele sacudiu a cobra para lá no fogo e continuou normal. Operação de milagre. Né? Bom, e temos, claro, Jesus Cristo, o próprio Jesus nos evangelhos, com o propósito, era testificar de que ele era de fato o Messias, e as pessoas, muitos creram nele, outros não creram, né? Quando transforma a água em vinho, quando produz a pesca milagrosa, quando ressuscita o filho da viúva de Naim, né, da cidade de Naim, não do Naim, como alguém disse que que era mulher do Naim, não, era da cidade de Naim, né? Quando ele acalma a tempestade, quando estanca o fluxo de sangue, quando ele alimenta os 5.000, quando caminha pelo mar, né? Evidentemente, quando ele ressurge dos mortos também. Então, tudo isso tem a ver com essa questão que nós estamos falando da operação de milagres. Né? E eu quero citar aqui um texto, né? Um texto que é importante a gente perceber nessa história toda. É que Deus não nos deu espírito de covardia, mas ele deu o seu espírito, no seu espírito de poder, de moderação, equilíbrio e amor, né? Mas eu quero focar nessa questão do espírito de covardia. Nós estamos trabalhando com os dons. Eu não sei se você já descobriu o seu dom. Quem sabe o seu dom seja de operação de milagres. Mas você fique temeroso de orar. Quem sabe você fique assim, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que não vai? E você fique temeroso de orar, às vezes, quando o Espírito Santo está impulsionando você. E eu quero citar uma situação aqui que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu levantei de manhã com muito cedo,
com uma forte impressão de que eu deveria ir na casa de um amigo meu orar pela esposa dele. Isso era 5h30 da manhã. Imagine você sair 5h30 da manhã e explicar para sua esposa que você vai na casa de um amigo seu orar pela esposa dele. E eu fiquei meio assim, tá, mas aquela impressão extremamente forte. E aquilo veio, claro, vai lá na casa do fulano e ora pela esposa dele. Falei, mas senhor, agora são 5h30 da manhã. Aí falei com a Vilma. Ela disse, vai lá. E eu fui. Cheguei lá e falei, não vou citar o nome da pessoa aqui, né? Mas eu falei, fulano, você me desculpa, isso era umas 6 e pouco da manhã. Falei, você me desculpa, mas eu tive que vir aqui, eu fui tão incomodado nessa madrugada, agora de manhã, para vir aqui orar pela tua esposa, que era um casal amigo nosso, inclusive. Ele falou assim, é de Deus, pode entrar e orar. Não falou nada. Eu entrei, orei por ela, ministrei na vida dela, disse algumas palavras meio que proféticas ali na vida dela, do que veio por inspiração do Espírito Santo. Terminei aquela oração, despedi dele e falei, vou embora. Ele falou, toma o que eu falei. Eu falei, não, eu vim aqui orar, não vim tomar café com você. Voltei para casa e fiquei com aquela impressão assim. Aí exatamente veio essa questão, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e equilíbrio. E ao final daquele dia é que eu fui saber. A esposa do meu amigo estava indo para um momento de verificação logo cedo no hospital, onde ia se confirmar uma questão de uma possibilidade de um câncer. E estava sendo confirmado, ia ser confirmado exatamente naquela situação, naquela manhã ali, logo no início da manhã. E dias depois veio a operação do milagre, né? Quando ela se livrou daquela situação, quando ela se livrou daquele diagnóstico. E eu fiquei feliz de poder Deus me usar naquela situação, sem saber, eu não sabia. Mas se eu tivesse um espírito de covardia, como diz o texto, eu não iria. Mas são 6h da manhã, eu vou bater na porta do meu amigo para orar pela esposa dele, que negócio mais estranho. A mulher está dormindo lá ainda. Não é uma coisa meio... né? É meio sem jeito. Mas eu obedeci. E olha que eu sou uma pessoa extremamente criteriosa com isso. Se eu me colocasse no lugar de vir alguém na minha casa 6h da manhã dizer que vai orar, eu ficaria meio assim, sabe? Né? Tem que ser agora, exatamente. Eu acho que eu teria essa reação. Mas eu quero reafirmar essa questão que eu falei aqui desse texto, né? Com relação a esse dom de operação de milagres e aos demais dons que nós vimos aqui, né? Nós estamos trabalhando com 18 ou 19 dons, sendo que 4 deles eu vou falar hoje aqui, mas quem sabe você está nessa situação. Mas eu quero te lembrar dessa primeira parte do versículo. Deus não nos deu espírito de covardia, né? Então vamos falar um pouco do dom da fé, que tem a ver com isso, né? O dom da fé, especificamente, que está lá em 1 Coríntios 12, 9, 1 Coríntios 13, 2, né? E que trata exatamente dessa questão, o dom da fé, que eu estou colocando aqui para vocês, que é essa capacidade extraordinária do Espírito Santo concedida a alguns irmãos para exercitar uma fé sobrenatural. São crentes possuidores de um poder extraordinário, de confiança no Senhor, que os capacita a se valerem dos recursos do poder divino. Eu quero destacar aqui que esse dom da fé é diferente da fé para a salvação, é diferente de outros tipos de fé.
E por isso é chamado de dom da fé. E um exemplo clássico, bíblico, é a fé de Abraão. Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque quando ele entrega o seu filho Isaque, ele está exercitando uma fé que é como se ele cresce contra a esperança de ter o seu filho vivo. Isso está lá em Gênesis 22, 8. Né? Então, ele sai de casa com seu filho, sabendo o que vai fazer, com o cutelo na mão, com o fogo na mão, com talvez ali com a lenha, com as coisas e tal, mas não tem o animal para o sacrifício. E no meio da viagem, o seu filho Isaac pergunta: vem cá, mas onde é que está o cordeiro? E aí ele vai dizer aquela palavra-chave, né? O Senhor o proverá. O Senhor o proverá. Que é uma das maneiras como Deus está sendo chamado nesse contexto da fé de Abraão. Né? Então, esse dom da fé é um alto grau de fé. Um alto grau de fé no poder, na misericórdia de Deus, mediante circunstâncias que serão operadas dentro dessa realidade do dom da fé. Né? O trecho de 1 Coríntios 13, versículo 2, ele menciona aquela fé pelo meio do qual as montanhas podem ser removidas dos seus lugares. Né? Montanhas, às vezes, no sentido até físico, mas existem montanhas de coisas que podem ser removidas mediante o dom da fé. No caso de Abraão, aconteceu isso também, né? Então, foi essa forma de fé, esse dom da fé, que sustentou os perseguidos, sustentou os mártires, conservando-os com fidelidade a Cristo até o fim, para serem capacitados de confiar em Deus em coisas muito mais elevadas. Né? Então, existem, sim, pessoas com essa capacidade, que são chamados lá em Hebreus 11, né, de heróis da fé. Heróis da fé. E existem, necessariamente, hoje, pessoas com essa qualificação. A fé, essa condição, né, de capacitar para se valer dos recursos divinos, do poder divino. Né? Então, a fé é essa base das expectativas certas, e aí uma definição interessante que eu peguei, de que a fé é a base das expectativas certas de coisas esperadas. E a evidência para se ter convicção de realidades que não são vistas. Eu vou repetir. A fé, essa condição da fé, como dom da fé, é a base de expectativas certas das coisas esperadas. E é a evidência de se ter convicção daquelas realidades que não são vistas, que não são possíveis de se ver. Né? Então, essa capacidade extraordinária é dada por Deus, concedida pelo Espírito Santo a alguns. Né? Então, veja, qual é a característica de quem possui o dom da fé? Essa pessoa, ela se concentra nas possibilidades, nas probabilidades do que possa acontecer e não se deixa desencorajar pelas circunstâncias. É igual aquela musiquinha, né? Não olhe circunstâncias, oh, oh, oh. Né? Quer dizer, não se deixa desencorajar pelas circunstâncias. Sofrimentos, obstáculos. Isso não desanima quem tem o dom da fé. Então, claro, isso vem ao encontro do que o próprio Jesus vai dizer sobre a questão de se remover, então, montanhas pelo dom da fé. Eu quero citar o texto de Lucas 7, 6. Você pode abrir sua Bíblia aí? Lucas 7, 6, 9. E eu quero citar apenas o versículo que diz assim, lá no final, né, quando ele diz assim: por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Né? Pegando lá no finalzinho.
E aí Jesus vai dizer, eu lhes digo que nem mesmo em Israel, porque esse homem era estrangeiro, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Né? Então, vamos ver alguns personagens. Quem sabe você está querendo exercitar o dom da fé e você fica procurando referências de alguém similar. Esse caso de Lucas 7 é um caso. Esse homem exerceu, esse homem não era necessariamente um natural da terra, né? Mas ele exerce uma fé sobrenatural. Quando ele diz assim, diga uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Quem mais? Lá no Antigo Testamento, Caleb. Sabe o que Caleb disse? Lá em Josué, anota aí, Josué 14, 12, então vai lá na sua Bíblia, Josué 14, 12. Né? Ele diz assim, faz 45 anos que Yahvé fez esta declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora eu estou com 85 anos. Quer dizer, Caleb está fazendo uma referência a 45 anos atrás. E ele não se esqueceu de crer. E ele diz assim, eu ainda me sinto forte, como naqueles dias de Moisés, quando ele me enviou naquela missão. Agora eu quero que você me dê aquela região montanhosa que o Senhor me prometeu naquele tempo. Primeiro, ele não esqueceu. Segundo, ele exerceu fé. Porque lá viviam quem? Os Enaquins. Os Enaquins era uma família de gigantes. Gigantes. De 3,20 metros, 3,80 metros, 4,10 metros de altura física. Eram gigantes. A história constata isso. Os Enaquins eram uma família, assim. E eles viviam nessas cidades, que eram cidades extremamente fortificadas por eles, os gigantes. Então, quem era um humano normal, comum, ia ter muita dificuldade de vencer uma cidade fortificada por um gigante, que conseguia carregar uma pedra que um homem normal não conseguia carregar, por exemplo. E Caleb fala assim, você pode me dar aquela região montanhosa onde moram os Enaquins, porque o Senhor me deu. Ele diz assim, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Se você ler o texto todo, eu estou aqui sintetizando o texto, Josué 14, 12. Ele diz assim, eu, com 85 anos, eu os expulsarei de lá. E expulsou. E expulsou. Eu pergunto para você, o que move um homem com 85 anos de idade a fazer isso? A média não é que eles viviam 500 naquela época, não. Eles já viviam no máximo 100, 120 anos, que foi a delimitação que o Senhor deu lá no Antigo Testamento, nessa época. O que faz um homem viver dessa forma? O que faz um homem se querer, né? Dom da fé, capacidade de se lembrar daquilo que Deus disse. E quem sabe Deus tenha dito alguma coisa para você há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, e você já fala, não vai acontecer, acho que... Cadê a sua fé? Onde está o seu mínimo dom de fé nesse sentido, né? Davi, garoto com aproximadamente ali menos de 20 anos, talvez entre 17 e 20 anos, Davi diz assim, anota aí, 1 Samuel 17, 37. Abre sua Bíblia aí, 1 Samuel 17, 37. Ele diz assim, Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. E aí ele diz para Saul, ele disse isso para Saul, e Saul disse para Davi, vai, que Deus esteja contigo. Porque ninguém tinha tido coragem de enfrentar o filisteu, que era um gigante. A semelhança daqueles lá de Caleb, Caleb viveu muitos anos antes de Davi. Mas ali no meio dos filisteus também tinha gigantes, pelo menos 1 ou 2 gigantes tinha ali. Um deles era Golias, aproximadamente 3,20 metros. E Davi diz assim, olha, eu já matei leão, já matei urso. Não vai ser esse filisteu aí
que vai me impedir. O Senhor vai me entregar ele nas mãos. Isso é dom da fé. Isso é dom da fé. Aonde mais, pastor, eu posso encontrar alguma referência que possa alimentar a minha fé? Daniel 3,17, anota aí, abre lá. Daniel 3,17. Qual é a história? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles dizem, os 3 amigos de Daniel? Olha, se fomos condenados e fomos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. Eles dizem, pode livrar-nos. E ele, então, nos livrará das tuas mãos, ó rei. Contudo, outro sim, mas, vírgula, se ele não nos livrar, ou seja, se Deus não nos livrar, fica sabendo você, ó rei, que nós não cultuaremos a tua imagem, os teus deuses. Não adoraremos a estátua que ergueste. Eu pergunto para você, o que é isso? É dom da fé. É dom da fé. Né? Principalmente porque eles dizem, olha, Deus pode livrar, mas ele pode nos livrar. Eu fico pensando nos crentes de hoje, sabe? Conheço alguns, já vi alguns, né? Que passam igual aquela música, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, não sei. Fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo é isso. Se Deus livrar, ele continua sendo Deus. Se Deus não livrar a nossa cara, ele continua sendo Deus. E a gente vai morrer e encerrar o assunto. Mas a gente não vai cultuar. A gente não vai se dobrar. A gente não vai dobrar os joelhos diante da tua estátua. Isso tem um nome. O nome disso é hombridade. Isso é coisa de homem. Hombridade, de caráter. E dom da fé. Querem ver o exemplo de uma mulher? Falei de homens, né? Falei de 3 homens. Querem ver o exemplo de uma mulher? A mulher que está em Mateus 15, 28. Abre lá, Mateus 15, 28. É uma mulher. E que não era judia. Era uma mulher estrangeira também. Na mesma forma como aquele homem de Lucas, essa mulher era cananeia. Lá das bandas de Tiro e de Sidom, lá de cima. E Mateus 15, 28 vai dizer assim, né? Ela replicou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus disse o quê? Ó mulher, quão grande é a tua fé, vírgula. Então seja feito conforme você quer. Jesus tinha dado uma respostada para essa mulher. Né? Jesus tinha dado uma respostada legal. Assim, teologicamente, Jesus estava correto. Né? Estava correto. Jesus veio primeiro para os seus ali. Ele não tinha vindo para os gentios. Essa mulher era gentia. Ele tinha vindo para os judeus. E aí ela fala assim, mas Senhor, até o meu cachorrinho, até a Vicky, né? Ela come. A Vicky é a cachorra da Mabel. Até a Vicky, ela come das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela estava dizendo? Ela estava se considerando um animalzinho. E Jesus disse, olha, mulher, é muito grande essa tua fé. Então, faça-se conforme você quer. O que é isso? Dom da fé. Dom da fé. Dom da fé para retrucar com o Senhor. Tinha levado como dizia alguém, uma traulitada, mas ela de forma muito humilde, no seu dom, ela fala, Senhor, tipo assim, Senhor, presta atenção, até os cachorrinhos. E Jesus reconhece nela esse dom. Muito bem, vamos em frente.
O outro dom que eu quero conversar com vocês é palavra de conhecimento, que está lá em Romanos 15, 14, 1 Coríntios 12, 8. E é esse dom que está definido aqui, né? Que é essa capacidade especial que habilita o cristão a descobrir, a coletar, a analisar dados, formular ideias que são importantes para o bem-estar e o crescimento da igreja. Aliado ao dom de ensino, ele torna-se uma combinação extremamente útil. Eu quero explicar para você, porque palavra de conhecimento é diferente de palavra de sabedoria, a gente vai exatamente ver ele em seguida. Palavra de conhecimento atua, em geral, em áreas de conhecimento técnico especializado. É gente da área de medicina, crentes, né, da área de medicina, cristãos de engenharia, cristãos da área de farmácia, de economia e finanças, de trabalhos especializados, né, como eletricidade, sistemas de informação, artes em geral, inclusive. E por que aliado ao dom de ensino, ele se torna uma combinação extremamente útil? Né? Tem uma capacitação de Deus. E eu quero te mostrar um texto bíblico sobre isso. Quem sabe você esteja em dúvida de que você tem esse dom de palavra de conhecimento técnico. Não é conhecimento das escrituras, de Gênesis, de Apocalipse, de Hebreus, não. É conhecimento técnico. Né? Como médica que você é, como enfermeira que você é, como engenheiro que você é, como eletricista que você é, como mecânico que você é, como técnico em informática que você é, mas que você serve ao Senhor com isso. E serve particularmente as pessoas com isso. Então, eu quero te mostrar um exemplo. Abre sua Bíblia lá em Êxodo 31, 2. Tá? 31, 2. Que, aliás, esse texto está aqui. Está aqui, eu trouxe para você. Êxodo 31, 2. Olha o que o texto diz. Tá? Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. Eu fiz, quem está falando aqui é o Senhor, falando com Moisés. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento, capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Para que isso? Porque o Senhor estava dando ordens a Moisés para a construção do tabernáculo. Então, quando você olha lá em Êxodo 36, 1, abre lá, Êxodo 36, 1, né? Que complementa essa ideia, Êxodo 36, 1, o texto vai dizer: assim trabalharão Bezalel e Oalibe e todo homem hábil, a quem o Senhor, presta atenção, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo ofício, todo trabalho para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Você sabe que Deus é um Deus de detalhes. Se você não sabe, fique sabendo. Deus é um Deus de detalhes. Quando Deus manda construir o tabernáculo, ele fala das cortinas, das pelotas que deveriam ter na cortina lá no final, de como é que tinha que ser o ouro, como é que tinha que ser trabalhado a arca, por exemplo, que era entalhada toda em madeira de acácia, revestida de ouro. Isso não era para qualquer um fazer. Mas não era mesmo. Não era qualquer Roberto Lira que faria isso. Tinha que ser alguém dotado com conhecimento, palavra de conhecimento, para dizer assim, faz assim, funde o ouro desta forma, corta essa madeira desta maneira, porque ele era Bezalel era o chefe dos
desses oficiais que trabalhavam nessas coisas. Então, vinha do entendimento dele, vinha da cabeça dele, dotada por Deus, sabedoria e entendimento, ou seja, conhecimento vindo de Deus, para fazer aquilo. Sabe por quê? Aquele povo era escravo. Você acha que escravo ia saber lidar com fazer um negócio assim, sofisticado? Não ia não, meu irmão. Não ia. Então Deus dotou alguns homens, e particularmente Bezalel, que, digamos assim, era o gerente de operações de Deus, com palavra de conhecimento para dizer, querido, corta essa madeira assim, assim, assado. Pega essa prata e funde desta forma para colocar neste lugar aqui da arca ou do templo. Corta essa tora de madeira dessa... Não tinha serra elétrica. Corta essa tora de madeira assim, 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 assim. Aí você pode falar, mas pastor, isso é dom? É. Nessa situação é dom. Quem sabe você seja alguém assim. Uma médica, um médico, um engenheiro, um eletricista, um mecânico, né? Como Bezalel. E que Deus te usa na obra para servir ao reino de Deus. Ao reino. E servir ao reino no sentido de propagar o reino de Deus, inclusive para aquelas pessoas que não são crentes, que não são cristãos, mas que precisam de uma determinada ajuda. E pela instrumentalidade do Espírito Santo na tua vida como um oficial, um mestre oficial do teu ofício, você possa ajudar alguém, possa dizer, faz assim, vamos fazer assim, 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 aquilo dá certo. A pessoa fala, vem cá, mas eu tinha tentado isso 59 vezes, como você fez isso? Você fala, é de Deus. Eu tenho um Deus que nos dá conhecimento nessas coisas também. Você não sabia que existia esse dom, né? Pois é. Então, fique sabendo que o possuidor desse dom, ele deseja servir. Ele prefere honrar as pessoas do que ser honrado. Ele entende que os dons, como não somente esse, mas todos os dons, eles não são dados para chamar atenção para si, mas para servir, para ajudar, para fortalecer as vidas, para ministeriar, então, ao próximo, para servir ao próximo, para ministeriar ao próximo e à própria igreja, ao próprio reino de Deus. Ok? Vamos indo, caminhando, e depois eu vou dar a palavra para vocês falarem e tal. Vamos para a palavra de sabedoria, que é o próximo, que é diferente de palavra de conhecimento. Ok? Então, vamos aqui definir palavra de sabedoria. Está aqui no próximo, esse texto que está aqui, segundo, 1 Coríntios 12, 8, primeiro livro dos Reis, 3, 16 e 28, também tem algo sobre isso, que é essa capacitação especial e sobrenatural. Tá? Não é só especial, ela é sobrenatural. Em determinadas situações momentâneas que vão surgir fragmentos da sabedoria de Deus. Você percebe que são fragmentos, não é coisa do homem, não vem da cabeça humana. São fragmentos de sabedoria de Deus, transmitidos pelo Espírito Santo. Significa saber o que fazer, saber o que falar em determinada situação. E o exemplo disso é Salomão e aquelas duas mães. Você lembra dessa história? De Salomão com as duas mães? Né? Lá, 1 dos Reis 3, 16 e 28, que é exatamente aquela situação em que Salomão está ali diante daquelas duas mães, lá numa crise imensa, numa situação que estava acontecendo. E aquelas duas mães dormiram ali numa mesma cama, com o filho no meio, uma delas tinha gerado aquela criança e tal. E, de repente, vocês estão me ouvindo, pessoal?
Estão me ouvindo? E no meio da noite, uma se vira por cima daquela criança e ela morre. No final, de manhã, uma fica ali discutindo. Era uma criança pequena, quase que recém-nascida, e ficava discutindo: não, é meu, não, é meu, é o meu, é o meu, não sei o quê. E vão para Salomão. Salomão falou: beleza, vocês estão discutindo por isso? Traz uma espada aí. Como é que é? Traz a espada, me dá a espada aqui. Espera aí, me dá esse menino aqui. Espada na mão, menino na outra mão. Vou cortar no meio e vocês ficam satisfeitas, as duas. Palavra de sabedoria. O que aconteceu? A verdadeira mãe aflorou dentro dela com essa palavra o sentimento. Falou: não, peraí. Deixa o menino vivo e entrega para ela. Falou: é isso que você quer? Então tá, então pega o menino e dá para ela. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos precisando de gente assim, sábia, com palavra de sabedoria, que saiba discernir situações intrincadas desse mundo que nós estamos vivendo desta forma, com palavra de sabedoria. E o texto bíblico, lá de 2 Crônicas, vai dizer que Deus disse a Salomão, abre aí, 2 Crônicas 1:11. 2 Crônicas 1:11, Deus disse para Salomão: olha, porquanto houve isto no teu coração, você não pediu riqueza, você não pediu bens, você não pediu honra, você não pediu a morte dos teus inimigos, daqueles que te odeiam, você não pediu muitos anos de vida também, você não pediu nada disso, mas você pediu sabedoria e o que mais? E conhecimento, para poder julgar, para poder governar o povo. Gente, nós estamos precisando de gente assim. Nós estamos precisando de governantes como Salomão, que peçam isso para Deus. Isto. Conhecimento e sabedoria para governar este país, inclusive. Ou seja, para poder julgar o povo. E o texto é o próprio Deus dizendo para Salomão: olha, você não pediu nada disso que você poderia pedir, você pediu conhecimento. Então tá, esse povo que eu fiz você reinar sobre ele. Então tudo bem. Então, sabedoria e conhecimento em multidão, em profusão te são dados. Nós precisamos de gente assim. Quem sabe você é uma pessoa sábia, que Deus tem dado essa palavra de sabedoria para situações difíceis, complicadas, que ninguém se arrisca, inclusive, a falar. E você, às vezes, tem aquele insight, né? Você tem aquele insight: acho que eu vou falar isso. E aí você se segura, né? Aí você se segura, e aí a gente volta naquela questão: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de destemor, de equilíbrio e de amor. Porque muitas vezes uma palavra sábia como essa vai salvar a vida de alguém. Vai salvar a vida de alguém. Você quer ver outros exemplos de palavra de sabedoria? Veja lá Daniel 1:17. Daniel 1:17 são aqueles 4 jovens, né, incluindo Daniel, que Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, em toda a sabedoria. Daniel era entendido em visões e sonhos. Isso também acaba sendo uma vertente desse dom de palavra de sabedoria, né? Que aconteceu com Daniel. Daniel interpretou sonhos ali, que deles estão se cumprindo em Apocalipse, lá no livro. Estão para se cumprir, outros já se cumpriram, inclusive, com o dom de palavra de sabedoria, né? Daniel 1:20. O texto vai dizer que em toda matéria de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, a respeito do qual o rei tinha perguntado para Daniel, o rei
os achou, não somente Daniel, mas aqueles 4 jovens, os achou 10 vezes mais capazes, a palavra é doutos, sábios, do que todos os demais mágicos, encantadores e caldeus que havia em todo aquele reino, que eram especialistas nisso. E se você acha que tem falta de sabedoria, eu quero indicar para você uma receita de Tiago 1,5. Né? Anota aí, abre sua Bíblia lá em Tiago 1,5. Uma receitinha de Tiago 1,5. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus. Né? Peça a Deus, que a todos dá de forma liberal e não censura, não segura, né? E ser-lhe-á dada essa sabedoria. Muito bem. Finalmente, vamos para o dom de cura, os dons de cura, que, aliás, é o único dom que se apresenta como plural nesse sentido, né? Dons de cura, que está lá em 1 Coríntios 12, 9, 28, que é essa capacidade concedida pelo Espírito Santo para curar de forma sobrenatural enfermidades sem o uso dos meios naturais, sem os recursos necessariamente da medicina. São diversos tipos de dons de cura para doenças diferentes. Né? Então, é possível que você tenha, que existam pessoas que têm um determinado dom de cura, por exemplo, para curar questões relativas a ossos, ao sangue das pessoas, a uma parte do corpo. Eu já vi situações como essa, né? Então, diversos tipos de dons de cura para doenças diferentes. E o Espírito Santo não capacita aquela pessoa. Né? Gente que ora por pessoas com problemas na área de câncer, com problemas na área dos ossos, com problemas na área dos nervos, né? Das condições do sistema nervoso, por exemplo, né? E eu quero destacar aí, dentro dessa questão dos dons de cura, as 3 formas como isso acontece. Né? A primeira delas é essa com imposição de mãos, que está lá, por exemplo, em Marcos 6,5, você pode pegar essas referências que estão aqui, de Marcos 6,5, Lucas 4,40, Lucas 13,13, Atos 28,8, eu quero ler algumas delas. Marcos 6,5, diz assim, não pôde fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Né? Então, há uma referência sobre Jesus aí, na questão da imposição de mãos, quer dizer, a cura pela imposição das mãos. Lucas 13,13 é um texto bem assertivo nessa ideia, sobre a mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, né? Era, na verdade, um demônio que fazia com que aquela mulher se mantivesse encurvada, e Jesus disse para ela, estás livre da enfermidade, e impôs as mãos sobre ela, então, né? Sobre aquele lugar onde estava aquela situação da curvatura das costas daquela mulher, e ela logo se endireitou e ficou na posição ereta. Então, é mais um exemplo de cura com imposição de mãos. Tem gente que questiona isso. Ah, mas precisa impor as mãos. O Espírito age da forma como ele quer. Ok? Atos 28:8 tem uma outra referência sobre isso. Quando Paulo, lá na ilha de Malta, ele vai orar pelo pai de Públio, que era o prefeito daquela região ali em Malta. E o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Atos 28:8. E Paulo vai lá, impõe as mãos, né, e o cura. Ora e o cura. E um texto muito que nos chama muito a atenção, que é bem diferenciado desse que nós estamos citando, é o texto de Jesus, em Lucas 22:51, quando Jesus é preso. Jesus é preso, né, pelo exército ali dos sacerdotes e dos saduceus, da elite religiosa da época, e Jesus intervém naquela situação em que Pedro corta a orelha de Malco, né? Ele corta a orelha com a espada e o texto diz que, tocando a orelha do homem,
ele o curou. Ou seja, a orelha deve ter caído no chão ou ficado pendurada em algum ponto da pele, e Jesus vai lá e, com as mãos, retoma aquela situação novamente no lugar. Isso é muito interessante nós percebemos como é essa atuação dos dons de cura. Ok? Isso é o próprio Jesus se colocando nessa situação. A segunda questão é com unção de óleo. Muita gente boa também, que eu conheço, questiona, vai ungir com óleo, por quê? Olha, se você tem o dom de curas, né, e precisa, se você se vê instigado pelo Espírito para ungir com óleo, faça. É bíblico. É bíblico. Não se importe com fulano, com Beltrano, com ciclano. Faça. É bíblico. Com unção de óleo, nós temos o texto de Tiago 5,14, né, que diz assim, está alguém doente? Chame os oficiais da igreja, né, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. É para ungir, é para orar e para ungir com óleo. Marcos 6,13, né? É o texto lá de Jesus, que vai dizer, então saindo eles, no caso aqui já na condição daqueles 70, daquele comissionamento de Jesus para aqueles discípulos saírem e pregarem, o texto diz, pregavam ao povo para que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ok? Então, tem respaldo bíblico, tem respaldo em Jesus isso. Né? Então, se você tem o dom de curas e você se sente compulsado muitas vezes a orar por alguém com unção, com óleo, faça. Não importa se a pessoa ou alguém questionar isso e aquilo e tal, faça. Né? Faz parte do seu dom. E, por último, a cura por confissão. Né? Isso é muito interessante também. Tiago 5, 15, 16, que diz assim, a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, há relatos também, e eu conheço relatos semelhantes a esse, de gente que foi curada por confissão. E gente que não é curada porque não confessa. Né? Eu vou encerrar com uma pequena história, que não é uma história, é um testemunho, de um pastor que foi chamado para orar por uma irmã que estava doente, e a filha falou, pastor, o senhor tem que ir lá na minha mãe, orar por ela, ela está muito aguentada e tal. E o pastor foi. Quando o pastor chegou no hospital, o Espírito Santo falou assim para ele no coração dele, não ora não. Como não ora? Eu vim aqui para orar pela... Não ora não. E ele falou, mas Senhor, como não ora? E o Espírito Santo falou com ele claramente. Pergunta para ela sobre tal assunto, assim, 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 sobre tal pessoa. Aí ele chegou no quarto, a irmã estava lá, cumprimentou, e aquilo ficou forte dentro dele. Não ora. Pergunta para ela sobre tal situação, sobre tal pessoa. E ele falou, irmã, eu queria lhe fazer uma pergunta antes de orar por você. E tal situação com tal pessoa, ela disse, não toque nesse assunto comigo. Eu não perdoo essa pessoa. Aí o Espírito Santo testificou dentro e disse assim, não te falei, não te disse. O texto diz, a oração da fé salvará. E se
houver cometido pecados, o Senhor o levantará e serão perdoados. Confessai vossos pecados uns aos outros. E essa confissão envolve o quê? Perdão. Perdão. Então, existe sim estas condições, essa possibilidade dentro disso que nós estamos conversando, que estamos falando sobre o dom de curas, né? Particularmente nessas 3 situações que nós falamos. A questão da unção, de gente que é curada pela unção, pela oração, pela administração do dom e pela unção do óleo. Pela oração, pela administração do dom de cura e por confissão. Né? E a outra que eu tinha falado para vocês, né, também, com relação à imposição de mãos. Gente que às vezes se incomoda com isso. Né? Gente que está às vezes de fora, porque o doente mesmo não está preocupado se está sendo impostas as mãos ou não. Muito bem, eu quero concluir aqui, né, e deixar com vocês aqui também para a gente poder conversar sobre algumas questões dentro dessa nossa conversa de hoje. Isso vai também para os nossos amigos, né, que estão aí na internet, que estão no YouTube. Essas perguntas também fazem parte desse contexto. E eu vou ler aqui essas perguntas, você pode responder, você que está comigo aqui na sala Zoom, nós vamos conversar, ou você que está no YouTube, você pode mandar sua questão, seu questionamento aí no chat, e nós poderemos conversar também depois. Então, a primeira questão, como é que você avalia o dom da fé nos dias atuais? Né? Qual é a sua avaliação sobre isso? Isso é importante nós termos essa ideia, né? Nos dias desse momento que estamos vivendo, de dificuldade, de luta, de pandemia e tal. Você tem visto o dom de operação de milagres acontecer? Assim, você tem percebido isso acontecer em volta de você? Nessa frase, está alguém doente? Orem ungindo com óleo em nome do Senhor. O que você pensa desse versículo, né? Isso que nós acabamos de falar. O item 4. Você já soube de alguém ser curado pela confissão de erros e de pecados? Né? E a pergunta 5. Para a atualidade, o que você pensa do dom de palavra de sabedoria? Então, você que está conosco, aí eu quero finalizar aqui esse momento. Você que está no YouTube, quero finalizar esse momento com você. Nós encerramos aqui essa transmissão. Eu quero deixar o meu abraço para você e o meu convite, né, para os próximos núcleos de estudos que teremos. Hoje estamos encerrando esse núcleo de dons, mas teremos outros. Você pode fazer contato comigo, nós estaremos, então, incluindo você em próximos núcleos de estudo. Né? E você que está comigo aqui no Zoom, aguarde só um pouquinho, é rapidinho, nós voltamos já já.